Boa noite para todo mundo, mais uma vez. Estamos aqui na disciplina de Direito Civil 2, Negócios Jurídicos, e hoje nós vamos continuar a matéria aqui referente aos defeitos do negócio jurídico. Nós começamos na última aula a falar sobre esses defeitos, e aí hoje nós vamos entrar e começar a estudar de forma mais específica e detalhada esses defeitos aqui do negócio jurídico. Só para lembrar, os defeitos, eles podem ser de dois tipos. Podem ser do tipo defeitos ou vícios, aqui são sinônimos, por enquanto, tenham como sinônimos. Podem ser vícios do consentimento, que são aqueles inerentes à vontade. Então lembrem-se sempre disso, quando nós falamos lá que o negócio jurídico precisa ter um agente capaz, à vontade livre e desembaraçada, significa que se ela tiver alguma dessas situações que nós vamos mencionar aqui, essa vontade não está cumprindo os requisitos de validade que nós colocamos lá na escada pontiana. Então, vícios de consentimento, eles estão interferindo na vontade, porque, veja, o consentimento ali, ele não é real, ele não é livre, desembaraçado, como foi a expressão que nós utilizamos lá atrás, e, por isso, o negócio jurídico tem que ser considerado anulável, como nós já vimos lá em cima, conforme disposto no artigo 171. Esses vícios de consentimento são listados no código de forma específica, nós vamos estudar um por um: erro dolo, coação, estado de perigo e lesão. Além de vícios do consentimento, como defeitos do negócio jurídico, nós temos os vícios sociais, e eles são resumidos dois, em que você tem no negócio jurídico uma forma de burlar a lei ou prejudicar terceiros. As duas espécies de vícios sociais que nós temos: fraude contra credores, que vai também retirar a validade do negócio jurídico com a anulação, e temos a simulação, que foi um outro instituto que estudamos na aula anterior, que vai gerar a nulidade. Então toma bastante cuidado, eu até coloquei aqui em vermelho. Existem alguns autores de direito civil que vão falar que a nulidade não é um defeito do negócio jurídico, tendo em vista que ela gera nulidade. E aí estaria fora da regra que a gente viu lá de defeitos gerarem anulação. Mas essa é uma questão polêmica, não existe assim um poder, vamos dizer assim, doutrinário a ponto de defender isso aqui. A maioria da doutrina vai dizer que não. Simulação é um vício social, mas é um vício social que o legislador optou por tratá-lo de uma forma diferenciada, dando à situação a sanção de nulidade absoluta. Beleza, como nós já vimos lá atrás. Aí a gente avança para estudar, vamos estudar todos os defeitos, e eu insisto, isso aqui cai pra caramba em concurso, então é importante saber. Vamos estudar todos eles. Hoje começamos pelo erro. Então estudaremos o erro, dolo, coação, estado de perigo, a lesão, e aí fechamos com a fraude contra credores, encerrando o estudo de todos os defeitos do negócio jurídico, tendo em vista que a simulação foi estudada na última aula. Começamos hoje com o erro. E veja, erro é muito simples de você entender e memorizar. Quando eu falo erro, sou eu na vida, né? O Arthur. O Arthur errando é uma justificativa aqui para você entender o que significa esse defeito aqui. Por quê? Porque quando eu falo erro, eu falo de uma ideia falsa, inexata, distorcida da realidade, algo que não é real, não é verdadeiro. Mas veja, isso faz com que, como eu coloquei aqui, faz com que o sujeito manifeste a sua vontade de uma maneira diversa da que faria se conhecesse a realidade. O erro, inclusive, ele é estudado muito no direito penal, e vocês verão isso, se já não estiverem vendo, para também as situações que envolvem crime. Veja, hora ou outra o direito vai tratar aquele sujeito que cometeu um crime errando, né, ou que seja cometeu ou não cometeu, e aí você vai justificar aqui a existência do erro como uma justificativa de não punição ao sujeito. Mas no direito civil tem uma visão um pouco mais simples, mas segue o mesmo raciocínio, que é aquela pessoa que age chegar a uma expressão interessante aqui, ela age com uma visão distorcida da realidade, como eu coloquei aqui. Ela simplesmente desconhece aqueles fatores que são essenciais para ela poder agir, para ela poder ter a sua autonomia e definir as suas condutas.
E por que eu falei que o erro seria fácil você memorizar e lembrar? Que seria, eu falo assim, é o Arthur na vida, né? O Arthur sendo o Arthur. Porque quando eu falo em erro, eu estou falando de um engano, de uma ideia falsa ou inexata, espontânea. Quando o Arthur erra, ele erra por ser o Arthur, eu falo, né? Ele erra por si só. Você se engana de forma espontânea. É você e o seu descuido, vamos dizer assim. Aquele que erra, ele erra sozinho, ponto final. Eu estou insistindo muito com isso porque é a diferença sutil entre erro e dolo. E aí, insisto, o dolo aqui não tem nada a ver com o dolo lá do direito penal. Enquanto o erro se aproxima, o dolo não tem nada a ver. O dolo nada mais é, e nós veremos, que o erro causado por outra pessoa. Então, quando eu negocio com alguém, quando eu negocio com a Roberta, por exemplo, e a Roberta mente, o meu negócio jurídico pode estar acometido de dolo, porque ela está me enganando. Mas quando eu negocio com a Roberta e naquele negócio lá eu viajo, eu sendo eu, Arthur sendo Arthur, eu não presto atenção em algo, aí eu erro. Então, um negócio jurídico pode ter um defeito do tipo erro quando a pessoa, de forma espontânea, sem ser instigada, sem ser induzida, ela erra. Ela erra sozinha. Beleza. Esse ponto aqui, vocês perceberam que eu coloquei até em vermelho, negrito, o erro é o engano espontâneo. Por isso que eu falei que é o Arthur, né? Sou eu sendo eu e os meus vacilos de vida. Beleza. Conforme o código, e ele trata isso lá no artigo 138, fala o seguinte: são anuláveis, e eu já insisto, tirando a simulação, que alguns doutrinadores vão falar que nem é defeito do negócio jurídico, todos os outros anuláveis, nulidade relativa. Então, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro, mas não precisa ser só erro, precisa ser substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Aí a gente avança para entender aquilo que a doutrina divide, as espécies que a doutrina divide de erro, e aqui eu já inicio falando do substancial, que é o erro que está, inclusive, descrito no artigo 138. Já adianto, para o erro ser defeito do negócio jurídico, o erro precisa ser substancial, o erro precisa ser essencial. E o que isso significa? Significa que ele é relativo aos elementos essenciais do negócio. Aqueles que a gente, inclusive, menciona de forma até rotineira, né? Quanto ao sujeito, quanto ao objeto, mesmo quanto à vontade, quanto à natureza. Nós vamos ver que existem várias formas de erro, inclusive. Mas os erros, o erro para ser substancial, ele precisa ser algo essencial naquele negócio jurídico. Tem que estar na substância, por isso o erro substancial. E faz com que o sujeito, eu acho que é o raciocínio mais importante que você tem que ter. É o seguinte: se o sujeito soubesse a realidade, a verdade, ele não faria aquele negócio. Pelo menos não do jeito que fez. Então, quando eu falo que o erro é substancial, é aquilo que se a pessoa soubesse, ela não teria feito o negócio. Ela não teria realizado o negócio. Essa é a ideia do erro essencial ou substancial. Além dele ser inerente às questões essenciais do negócio jurídico, ele precisa ser também inevitável ou excusável. Esse aqui é o termo que gera mais polêmica, e isso aqui também tem polêmica lá no direito penal, vocês verão. Para entender o que é um erro inevitável, boa parte da doutrina vai falar o seguinte: você tem que verificar se pessoas comuns, que é chamado aqui de homem médio, o homem médio, que eu confesso que não conheço ele, né? Para mim, é muito difícil você chegar nessa característica de homem médio, né? O raciocínio tem que ser feito é o seguinte: o homem médio, ele erraria como qualquer outra pessoa comum erraria naquela situação. Aí você conseguiria dizer que ali há um erro inevitável, ou um erro excusável, né? Excusável é aquele perdoável. Qualquer pessoa naquela situação erraria também. Essa ideia do homem médio, ela é extraída dessa expressão aqui do próprio código. Ó. Poderia ser percebido por qualquer pessoa de diligência normal. Né? A dificuldade é você explicar o que é isso, uma diligência normal, pessoa comum, um homem médio. Muito complicado. Então, parte da doutrina
discorda disso e vai falar o seguinte: faz muito mais sentido você utilizar as bases do artigo 152, que vai dizer o seguinte: no momento de verificar se aquilo é um erro substancial inevitável ou evitável, perdoável ou imperdoável, é preciso verificar vários fatores, como a idade, a condição social, a condição intelectual, o local. Então você precisa pegar vários critérios, porque, por exemplo, é muito diferente você pensar em um. Vou dar um exemplo besta aqui. Negociação de banco. É muito diferente você pensar em um sujeito como eu. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa comum. É muito diferente você imaginar eu negociando com um banco do que uma pessoa analfabeta. Por quê? Por óbvio, a pessoa analfabeta ela já está afastada de uma porção de informações que qualquer pessoa que sabe ler tenha. Então, o artigo 152, nós vamos trabalhar com ele mais à frente, que é o da coação. Ele fala que no momento de verificar a coação, você precisa pegar várias características das pessoas envolvidas. E por que a coação fala isso? Porque partindo do pressuposto que a coação ela é uma ameaça, não faria sentido, por exemplo, você pegar um sujeito, faixa preta de, sei lá, jiu-jitsu, cento e tantos quilos de puro músculo, cara forte, luta, que está acostumado a brigar, ele ser coagido por uma senhorinha de 85 anos, que anda com uma bengalinha e tal. Essa é a ideia, a gente vai falar bastante da coação lá na frente, mas a ideia é a seguinte: não é traçar um homem médio, falar qualquer pessoa e tal, mas sim verificar as circunstâncias. Inclusive o código ele fala disso, né? As circunstâncias daquela pessoa que você está falando que errou. Se ela é analfabeta, se ela é idosa, né? Os sujeitos que a gente chama no direito como pessoas vulneráveis. Se ela é idosa, se ela é doente, se ela é analfabeta, se ela tem uma condição social boa, ela é uma pessoa pobre na forma da lei, se é uma criança, se é um adolescente. Então são várias as possibilidades de você ter circunstâncias do caso em que, com aquelas circunstâncias, provavelmente qualquer pessoa erraria, mas com outras circunstâncias não erraria. É aqui que está o cerne para você definir se aquele erro ali substancial foi inevitável ou não. Beleza. Aí a gente parte para espécies de erro substancial que a doutrina define também. Uma primeira espécie é o chamado erro sobre a pessoa. Isso é interessante. O erro sobre a pessoa significa que você erra quanto à identidade de uma pessoa, quem é aquela pessoa, ou quanto à qualidade daquela pessoa. Então veja, muitas vezes você celebra um negócio jurídico, não muitas vezes, mas é possível que você celebre um negócio jurídico e você se equivoque com relação àquela pessoa. Esse seria o tipo de exemplo para você falar em erro sobre a pessoa. A doutrina fala o seguinte: imagina que você é salvo por um bombeiro e quer como gratidão doar a ele, sei lá, um quantinho de dinheiro e tal. Aí você chega lá no corpo de bombeiros e vê um cara muito parecido com ele, de vermelho, fortão e tal. A imagem que a gente tinha de bombeiro, né? Bombeiro de vermelho, tal, fortão e tudo, e você faz a doação para ele, obrigado, tal, pelo seu serviço, e o cara não tá nem desconfiando, ele agradece, fica até surpreso e tudo. Depois você descobre que doou pro bombeiro errado, né? Tinha um outro cara lá, que era o bombeiro que realmente tinha te salvado. Esse seria um exemplo de erro sobre a pessoa, né? Eu gosto de um caso que eu acho que é muito mais provável de acontecer, que é o erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge no momento do casamento. Por que isso aqui é bem interessante, inclusive? É mais provável, mais possível. Vamos imaginar que você conhece lá o seu amado, né? Num rede de aplicativo de relacionamento, é um Tinder, isso é da vida. E tal, conversa vai, conversa bem, tá tudo certo, vocês saem, gostou, tal, teve relacionamento ali, já conhece a família do sujeito e tudo, assim, mil maravilhas e tal. Vocês se casam, ok, se casou, tudo perfeito. Um belo dia, vocês estão viajando, sei lá, pelo litoral do Nordeste, e aí de repente surge uma pessoa e fala, sei lá, Zezinho, né? Chama o cara lá e tal, e aí, irmão, e tal. E aí eles começam a conversar e falam, e aí, depois que você saiu sei lá, da cadeia lá, e aí o que você você fez e tal, né? E você descobre que se casou com um ex-presidiário.
Veja, muito longe de falar que, poxa, o cara é presidiário, você não pode se casar com ele nem nada. Mas veja, o código define que essas qualidades, por exemplo, se a pessoa tem alguma passagem criminal, ela pode justificar uma anulação de casamento. Você errou sobre algo essencial à pessoa com quem você está constituindo a sua família e pelo menos pela igreja, pelo resto da vida, né? E veja, inclusive, esses dias, que eu até lembrei aqui e falei que é algo importante, eu estava vendo que alguns aplicativos do tipo Tinder estavam fazendo um rastreio para ver se as pessoas que estavam ali, os homens especialmente, tinham alguma passagem com relação à violência doméstica, para evitar, que a gente sabe que é uma área criminal que tem um índice altíssimo de recorrência no Brasil e para dar certa proteção às mulheres que ali estão. Então, se você se casa, por exemplo, com um sujeito e depois descobre que ele matou a ex-esposa, talvez seja um erro essencial sobre aquela pessoa, algo que, veja, eu estou falando aqui erro porque ele não é obrigado a me falar, olha, eu fui preso, tal, matei minha esposa. Ninguém é obrigado a falar isso. Mas, veja, eu, se eu soubesse, talvez eu não teria me casado com aquele cara. Então, é algo substancial e é algo inerente àquela pessoa, né? Um erro aí sobre a pessoa do outro cônjuge. Você vê isso lá no artigo 1557, né? A gente pode até abrir ele aqui, já que estamos falando disso. Interessante, para vocês terem uma ideia de quanto o nosso direito civil em si, ele era até machista, né? Não por muito tempo, o homem podia anular o casamento se depois do casamento ele descobrisse que a mulher não era virgem. E seguia mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Ora, mulher virgem, ela é um pressuposto para eu casar, né? Se não for, eu não caso. Isso, felizmente, não, não mais tem, né, vigência no nosso sistema, mas basicamente era possível. E aí tá aqui, ó, considera ser essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, um erro aqui com relação a uma qualidade qualquer ali que torne a vida ali insuportável, e a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Então veja, seria aqui o exemplo que eu dei, né? Além do outro aqui, que é a questão de deficiência, moléstia e tal, por contágio, enfim, tem as questões inclusive bem polêmicas, né? Vamos pensar que você depois descobre que o seu cônjuge tem, sei lá, AIDS, por exemplo. E isso possibilitaria, veja, um erro essencial sobre a pessoa expresso no código, né? Então, tá aqui um exemplo claro de como que o erro pode ser essencial e pode ser sobre a pessoa, para ilustrar isso aqui que a gente está falando. Eu acho esse do crime mais fácil de lembrar, né? Você se casa e depois descobre que você se casou com a Susana Richthofen, né? Imagina, caramba, essa mulher matou o pai e a mãe. Imagina eu, né? Um pobre amante. Veja, você pode simplesmente falar, foda-se, eu amo ela, ela mudou e tal, beleza. Mas aqui a gente pensa na vontade livre, por isso que é um vício de consentimento. A vontade, ela tem que ser consentida, ou seja, você tem que ter o máximo de informações para falar, eu aceito ou não. Ninguém te impede de casar, né? Eu tive um professor ele foi advogado do Maníaco do Parque, de São Paulo. Muita gente não vai lembrar disso, mas basicamente era um cara que atacava mulheres. E ele contou que era comum, eu lembro dele contar em aula que era comum, as mulheres brigavam para conhecer o cara na cadeia, né? Inclusive tem lá uma porção de patologias psicológicas com relação a isso. Poxa, você não pode impedir a pessoa de, sabendo, sei lá, da ficha criminal, sabendo que o cara tem condenações por crimes contra a mulher, querer casar com ele. Não tem problema nenhum. Desde que a pessoa saiba o consentimento, ele tem que ser livre, espontâneo, desembaraçado de qualquer tipo de equívoco, erro, engano, falsidade. Beleza. Além do erro sobre a pessoa, nós temos o erro sobre o objeto. Veja que nós vamos passar aqui basicamente os elementos essenciais que vão qualificar um erro como um erro substancial. Aqui, o erro incide no objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais também,
exemplo aqui, o sujeito que compra uma porção de tecidos para fazer biquíni, sei lá, sungas, e aí depois ele descobre que o material ali ele fica transparente quando molhado. Então veja, o sujeito errou, momento algum ele perguntou se aquele material ficava transparente em água. Em momento algum, o outro negociante se preocupou com relação a isso, porque o cara vende, sei lá, tecidos para tudo quanto é tipo de confecção. Aqui está um exemplo em que o sujeito que faz trabalhos com roupas, sei lá, de banho, deveria ter um mínimo de cuidado de verificar se aquele tecido, aquele material seria adequado ou não. Esse aqui é um exemplo do professor Flávio Tartucci, se eu não me engano. Mas, enfim, tá aqui. Errou quanto ao objeto. O objeto tinha uma qualidade ali, o tecido, que se ele soubesse que tinha, ele não tinha feito um negócio jurídico. Soubesse que o negócio fica transparente, por óbvio, né? Quem vai comprar um biquíni que quando molhado fica transparente, né? Difícil. Tem que ser um mercado bem especializado. O erro sobre a natureza do negócio, que é bem mais simples. Aqui o sujeito celebra um contrato de empréstimo que acredita se tratar de uma doação, né? Erra sobre o que é o negócio. Isso aqui é uma doação, isso aqui é um empréstimo, né? O equívoco ali está com relação à natureza do negócio jurídico celebrado. Por fim, o erro de direito, que é um erro bem importante de se compreender, que inclusive está lá no direito penal também, o erro de direito, que diz o seguinte: ocorre quando o motivo único ou principal do negócio conflita com a lei, sem que o sujeito soubesse. Então, o exemplo que eu trago aqui é o seguinte: o cara compra um lote e ele já compra ali pensando em construir vários andares, um prédio gigantesco. E compra de boa, faz o investimento e tudo. Depois descobre que naquela região ali, sei lá, uma região, sei lá, não precisa ser uma região específica, né? Que tem uma legislação municipal que proíbe a construção de prédios, né? Por exemplo, em Brasília tem uma região, não lembro bem o nome, que só se constrói prédios, né? No meu exemplo aqui, imagina um cara, sei lá, que não mora em Brasília ou mora no exterior, enfim, uma pessoa que, como qualquer outra pessoa, compra um lote lá e quer construir uma mansão. E aí, quando o cara começa a construir, ele descobre que ali não pode ser construída casa, só se constrói apartamentos, prédios, né? Então, seria um exemplo aí de erro de direito. O sujeito, ele erra quando o único motivo daquele negócio ali não pode ser cumprido. Por quê? Porque tem uma lei que proíbe. Ele compra o lote só para construir ali uma mansão gigantesca para ele morar. Quando ele descobre que essa mansão não poderá ser construída, tendo em vista que existe uma lei municipal que impede a construção de imóveis ali que não sejam imóveis com andares, prédios. Esse seria o exemplo aí de erro de direito. Beleza. Fechado esse, vamos dizer assim, essa primeira espécie de... Como que eu vou colocar isso aqui? Eu vou colocar só uma linhazinha assim. Fechado o que seria essa primeira espécie de erro, eu insisto, volto aqui. A primeira espécie de erro é o erro substancial, aquele que é algo essencial ao negócio, que está inerente ali ao negócio, que é aquilo que, como eu disse, a pessoa não faria, ela poderia simplesmente falar: eu não quero um negócio desse jeito, a partir do momento que ela descobre o erro, que ela descobre a falsidade, o equívoco. Mas o erro pode ser também, e esse é mais simples, o erro pode ser acidental, tá aqui. E ele é acidental quando ele atinge elementos periféricos, ou seja, ele atinge coisas que estão esparsas ali no negócio jurídico. Não fazem parte do negócio jurídico, mas não está na essência, não está na substância. São coisas que estão em paralelo. Pensar assim. Nesse caso, vou dar um exemplo aqui. Você celebra um negócio jurídico com alguém e no momento de qualificar a pessoa ali, você coloca que ela é casada quando a pessoa, na verdade, é solteira, né? Seria um exemplo aqui de erro acidental. O cuidado que você tem que tomar é o seguinte: somente o erro essencial, substancial, que é aquele que a gente falou em cima, é capaz de anular o negócio jurídico. Somente esse. Esse é o único capaz de anular o negócio jurídico. Beleza? O erro acidental, aqui a gente já vai explicar, ele está relacionado àquela ideia de conservação do negócio jurídico.
Não que no erro substancial não esteja, é que no erro acidental, que é aquele questões só periféricas, questões paralelas ao negócio, você não tem sequer a possibilidade de anular o negócio jurídico. Por isso que o princípio da conservação ele é aqui aplicado de forma inclusive cogente. E o que a gente tem aqui no código? A gente tem 3 artigos importantes, que inclusive são artigos até recorrentes em prova, que fala o seguinte: o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa. Vamos imaginar que no momento do negócio jurídico ali, acontece muito comigo. A pessoa erra uma letra do seu nome. Eu assinava uma revista mesmo, chegava lá pra mim, Bozon, Arthur Bozon. O carteiro entregava, eu pagava o boleto, tudo normal, vida que se segue. Não há como falar que o negócio jurídico ali será anulado ou tem essa possibilidade de ser anulado quando você tem uma indicação de pessoa, mesmo de coisa, que não só viciará o negócio jurídico, porque que não viciará o negócio jurídico, né, na verdade, porque pelos contexto ali a substância é algo besta, acidental, relativamente insignificante que você pode efetivar, realizar o negócio jurídico, dar a ele os efeitos sem qualquer tipo de problema. Né? Aqui, no exemplo, se o erro foi sobre a pessoa ou a coisa e pelo contexto ali você conseguir identificar a coisa e ou mesmo a pessoa que se pretendia, não tem como falar em erro substancial e você conserva o negócio jurídico. Outro artigo que o código traz é o chamado erro de cálculo. Bem simples também. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Imaginar que você celebrou um certo contrato lá, o sujeito colocou um valor, era outro. O que se permite aqui, dentro da ideia de defeitos, é que esse valor seja corrigido, a chamada retificação do erro de cálculo aí. Não só de valor, né? Poderia ser qualquer cálculo inerente ao negócio ali. Por fim, o 144 fala: o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Né? Então, aqui é a situação em que, por exemplo, no contrato escrito fala algo, mas no momento em que a pessoa verifica ali, ela fala: opa, peraí, que ela vai, no momento em que, por exemplo, o devedor vai cumprir a sua obrigação, ele fala: olha, isso aqui está equivocado, não foi bem o que a gente combinou, né? E eu vou fazer do jeito que a gente tinha realmente combinado. Seria um exemplo aí daquela situação em que, para conservar o negócio, para manter a negociação, para manter a relação, as próprias partes ali já se ajustam no sentido de realizar a vontade tal qual ela deveria ter sido manifestada no negócio. Beleza? Erro é muito simples, espontâneo, Arthur sendo Arthur, você sozinho se equivocando e agindo de forma alheia à realidade, né? Equivocado ali no que se refere à verdadeira situação que o negócio jurídico em si ele representa para as partes. Seguimos com o dolo, e aí insisto mais uma vez, se o erro é o erro espontâneo, eu sou eu, Arthur sendo Arthur, o dolo é o Arthur e o seu amigo político. Por quê? Porque é o engano provocado. É a falsidade que foi gerada, induzida por outra pessoa. Então o dolo nada mais é do que um erro, mas um erro provocado, induzido por outro. Isso aqui, inclusive, é muito comum no nosso dia a dia, né? Eu falo que o dolo é a atividade do garageiro, né? Vendedor de carro usado. Mas não tanto mais porque essas relações, como por exemplo de venda de carros, elas são relações de consumo, algo que vocês vão estudar mais à frente. Então, aplica-se outro raciocínio, não é bem o raciocínio aqui do Código Civil. Mas só para servir como exemplo, é isso. O sujeito que vai lá te fala que o carro é zerado, nunca foi batido, né? Como eu mencionei para vocês, um amigo meu comprou caminhonete, na garantia, tudo bonitinho, depois foi descobrir que a caminhonete tinha fundido o motor, eles tinham trocado, né? Trocado o motor inteiro da caminhonete. Então, veja, a pessoa pode comprar uma caminhonete desse jeito? Pode. Tem gente que compra carro de leilão, que foi reformado inteiro e tal. Não tem problema, só que a pessoa precisa saber. Quando você mente, quando você oculta informações, a gente vai ver aqui, existe o dolo por omissão, você acaba interferindo no consentimento da pessoa. A vontade dela não é uma vontade livre, é uma vontade que foi prejudicada por uma mentira.
Imagina isso aplicado aos nossos políticos, né? Você me enganou, né? Na minha cidade teve um caso de um político que disse que se ele ganhasse, estudante não pagaria ônibus. Ele ia transportar todos os estudantes, universitários e tal, de forma gratuita. Aí, na primeira reunião que teve da associação lá, o pessoal perguntou, né, a partir de quando vai ficar gratuito e tal. Aí ele falou assim, eu prometi que o transporte de estudantes seria gratuito, mas eu não falei quando, né? E aí ficamos mais de 3 anos, né, pagando o transporte normal. Aí no último ano, que era o ano de campanha de reeleição, ele colocou de graça. Mas veja, seria um exemplo aqui, né? Vou requisitar que anule o meu voto, né? Quero voltar lá, votar em outro porque o sujeito me enganou. Dando um exemplo besta aqui, mas o raciocínio é o mesmo. Dolo é aquela situação em que há uma indução ao erro. A intenção de uma parte é enganar a outra parte, né? Essa é a ideia do dolo. E a diferença do dolo para o erro, e é muito simples, é que o erro é espontâneo, sozinho, Arthur sendo Arthur, e o dolo é o Arthur com o seu primo político. Ou o Arthur com o seu amigo garageiro de carro. Aquele que engana todo mundo, né? Tipo o Zé Corubu lá do Pica-Pau, né? O Pica-Pau, de uma forma geral. Assim como o erro, o dolo pode ser, a gente destacou aqui, substancial. O engano recai sobre a causa determinante do negócio jurídico, isto é, a parte enganada. Se a parte enganada soubesse da realidade, jamais faria aquele negócio jurídico. E aí já está aqui descrito a própria previsão legal, né? São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Então veja, você vai, dando um exemplo aqui, você vai comprar um carro e você compra aquele carro porque você achou ele lindo, o carro é muito bonito, está muito novo, conservado, e aí de repente você descobre que o carro que foi vendido para você com 30 mil quilômetros tem 130, né? Eles mexeram no odômetro do carro e diminuíram a quilometragem lá. Veja, a causa de você ter comprado aquele carro é que ele estava muito novinho, pouco rodado. A partir do momento que aquilo foi algo falso, alteraram lá o odômetro do carro, passa a ser substancial esse dolo, né? Te enganaram com algo que, se você soubesse, não teria realizado aquele negócio jurídico. Mesmo raciocínio que a gente tem no dolo, né? Eu coloquei aqui como exemplo, você compra uma casa por meio de fotos, algo casa, e tem uma porção de outros objetos aqui que a gente tem comprado por meio da internet, né? Ao chegar no local, verifica que a foto era de outra casa. As fotos eram de outra casa ou foram modeladas no Photoshop. E veja, mais uma vez, insisto, isso aqui feito de forma intencional pela outra parte. Você não vacilou e olhou o anúncio errado, não, nada disso. Você foi induzido a achar que estava comprando a casa X, quando na verdade o sujeito te entrega a casa Y, né? Beleza. Além disso que a gente está falando aqui, ou seja, além do dolo ser substancial, ele pode ser também um dolo acidental. Segue exatamente o mesmo raciocínio. Veja, erro e dolo são muito próximos. As diferenças, ou a grande diferença é o erro é você sozinho, você e só você e seus descuidos, e o dolo é você e sua ingenuidade na sociedade, né? As pessoas te enganando. Você na garagem de carros usados, né? Fica com isso na mente que vocês vão lembrar sempre. E se tiver algum garageiro aí, me perdoe, né? Me prova que você é a exceção. Mas vamos lá, meu pai já foi garageiro, né? Só para constar aqui. É acidental, meu pai e meu avô, é acidental aquele equívoco que não tem um significado tão grande assim, de modo que se a parte soubesse que foi enganada naquilo ali, ela continuaria firmando o negócio jurídico, mas seria de outra forma. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito vai, me vende o carro e tudo, fala que o carro é todo original, o carro é novinho e tal, e aí um belo dia eu descubro que ele tinha, sei lá, trocado uma roda do carro. Uma roda quebrou lá e ele comprou outra roda mais original, tudo belezinha. Esse seria um exemplo de dolo. Você fala, todo carro todo original, nunca trocou nada e tal. E aí de repente você descobre que o carro, sei lá, tinha caído num buraco um dia, estourou um pneu, amassou uma roda, ao invés de desempenar a roda, o sujeito preferiu comprar outra e colocar a nova lá. Seria um tipo de dolo acidental, que é algo que não tem tanto significado assim num carro, principalmente quando tá lá, sei lá, novo, original, tudo bonitinho. O sujeito continuaria firmando o negócio, muito provavelmente, talvez pedindo um desconto.
alguma coisa assim, né? Tomar cuidado que nesse caso, e aqui, mais uma vez, o mesmo raciocínio do erro acidental, você não pode anular o negócio jurídico. Mas, se lá no erro você errou de forma acidental, paciência, aqui você pode receber o quê? Perdas e danos. Você pode receber indenização por ter sido induzido a acreditar em algo que na verdade não é. Esse ponto aqui é importante, né? Toma bastante cuidado com relação a questões que cobram esse tipo de raciocínio. Exemplo, aqui, pensando nos carrinhos também. Você adquire um veículo acreditando ser ano 2012, modelo 2013, depois cobra que o carro é 2012. Veja, informação importante? Sim, o carro quanto mais velho, mais barato. Só que você continuaria celebrando aquele negócio jurídico? Muito provavelmente sim. Você viu o carro, a diferença ano e modelo ali, você nem percebeu que era um modelo antigo, ou pode ser que nem fosse um modelo antigo, mas tão somente ali por questão de ter um indicativo de qual era a base de modelo ali que o carro utilizava, mas apesar de você não poder ter esse negócio jurídico anulado, por quê? Porque aqui é uma questão acidental, você pode ter esse negócio jurídico aqui com revisão, e essa revisão vai te garantir a indenização. Veja que aqui eu estou dando um exemplo simplório, mas se você descobre, vou dar um exemplo mais grave aqui, você descobre que o carro ele é 12 e o carro 2012-13 ele tem outro estilo, sei lá, trocou farol, trocou para-choque. O que o cara fez? O cara foi, colocou os instrumentos ali, né, os aparatos do modelo 2013 e te vendeu ele falando que era 2013. Aí não, aí você já volta lá atrás. Porque pode ser que você não queria o carro modelo 2012, esse carro, sei lá, Frankenstein, né? Veja, portanto, que você separar o acidental e o substancial, como eu falei lá atrás, de falar que é a essência do negócio jurídico e qualquer pessoa erraria ou se equivocaria de forma inevitável ali, depende muito do caso concreto. Você precisa analisar bem a situação para indicar se há ali acidental ou substancial. Beleza? Tome cuidado com relação a isso. Ok? A gente segue aqui. Como eu falei, tome bastante cuidado, porque saber se ele é acidental ou substancial depende muito do caso. E aí você tem que analisar isso aqui, ó. Se é algo de menor significação ou se é algo da substância mesmo, né? Aqui o código fala o seguinte: o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. Vou colocar aqui mais uma vez. Sempre que você lê perdas e danos, pense em indenização, dinheiro, cash money. E é acidental quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora de outro modo. Você, se soubesse daquilo que o sujeito te enganou, faria o negócio do mesmo modo. Só que, obviamente, pedindo um valor ali de desconto, por exemplo, né? Ainda assim, como eu falei para vocês, o dolo pode ser praticado por meio de uma ação, mais uma espécie aqui de dolo, ou por meio de uma omissão. Duas formas de prática do dolo. Ele será um dolo positivo quando a enganação se dá por meio de uma ação. Então, a situação mais comum é o sujeito mentir, afirmação falsa. Vende um veículo alegando estar em boas condições, quando o veículo já foi reformado e tal, por enchente, pegou fogo, enfim. Seria um exemplo aí de dolo por ação. Você age no sentido de enganar a pessoa. Você mente, você engana, você falseia a realidade ali. Mas o dolo também pode ser negativo. Eu acho que esse aqui é o mais legal de se perceber, que é aquele que o sujeito cala, ele silencia. O direito tem cada vez mais se preocupado com essas situações. Não basta você falar aquilo que o sujeito te pergunta, você precisa ter o cuidado de transparência com relação àquilo que, se a pessoa soubesse, e você sabe disso, se ela soubesse, ela teria refletido se sim ou não. O exemplo que eu dei aqui, ao vender uma casa, o corretor omite a informação de que naquele imóvel uma filha matou os próprios pais. Por que eu estou falando isso? Eu sei que tem, por exemplo, algumas religiões que num local em que aconteceu um crime desse porte aqui, a pessoa não mora. De forma alguma, não mora. Veja, é uma questão religiosa, poderia ser uma questão qualquer. A pessoa simplesmente não aceita aquilo.
Então, será que essa informação é uma informação importante, né? Veja, se você vai comprar uma casa, será que saber se ali já teve um crime, alguma coisa, é uma informação relevante, né? Mas fala, professor, então se acontecer um crime numa casa, acabou, né? Ninguém mais vai querer comprar. Não, não é assim que funciona. Tem gente que compra, tem gente que não. Como diz um amigo meu, né? Tudo tem o seu preço, né? Infelizmente, o mercado, geralmente, ele é cruel com esse tipo de situação, né? Se houve um crime ali, vamos imaginar ali um local como a Boate Kiss, né? Que inclusive, se eu não me engano, foi até se transformando num memorial e tudo mais. Dificilmente alguém abriria um negócio ali, né? Muito difícil. Então, paciência. Agora, o que a gente está falando aqui é o seguinte: o sujeito que está fazendo o negócio, ele simplesmente se omite, né? Ele não fala nada com relação àquilo ali. Exemplos são inúmeros, né? Eu falo que o dolo negativo ele é muito mais comum. Veja, eu estou falando isso aqui para vocês, acontece todo santo dia. Teve uma aluna minha que comprou um carro e aí olhou o carro, estava tudo belezinha, perguntou o ex-dono se a manutenção estava toda ok e tal. Ele falou que estava e passado alguns poucos dias o carro fundiu, né? Foi, sei lá, 5 dias que ela estava usando o carro fundiu. E aí depois ela foi descobrir que já era um problema assim crônico, né? O problema não surgiu na mão dela, né? Então você tem aqui um exemplo. No caso dela, eu não tenho certeza se ela perguntou, estou falando aqui, estou equivocando vocês com o exemplo, né? Mas vamos imaginar que ela não perguntou nada, mas o sujeito sabia. E como que você sabe que ele sabia? Porque você levou na oficina que ele te indicou que levou, né? A pessoa fala, você faz revisão? Não, faço aqui, todas as revisões na sua oficina. E aí você chega com o carro fundido lá, o sujeito fala, mas eu avisei ele que o carro ia fundir e tal, que ele tinha que fazer não sei o que, trocar os anéis, enfim. Então, a omissão, ela pode fazer isso, né? Você, pela omissão, você silencia e acaba induzindo a pessoa ao erro ali. Isso é comum e pode acontecer com certeza. O próprio código, ele destaca essa possibilidade aqui. Lá no artigo 147, olha o jeito que está. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, né? Esse caso da minha aluna em si foi bem complicado, porque o valor para arrumar o motor do carro era algo próximo, sei lá, 30%, 40% do valor do carro, né, que ela tinha pagado no carro. Então, veja, difícil, né? Aí o que você faz? Anula o negócio jurídico, devolve o carro, pega o dinheiro inteiro de volta, né? Essa é a ideia aqui. Por quê? Porque o sujeito omitiu, te enganou, te induziu ao erro, te entregou um carro sem te contar que aquilo era uma bomba relógio, né? A doutrina ainda admite que a gente pode fechar aqui para ir dormir satisfeito, sensação de missão cumprida. A doutrina ainda divide dois tipos de dolo, e eu insisto que isso aqui hoje já não tem tanta relevância, principalmente depois do Código de Defesa do Consumidor, mas é importante você saber. O dolos malus, que seria aquele dolo mal, vamos colocar assim. Isso aqui não tem nenhuma doutrina que vai falar isso não, viu? Só estou inventando. Inventando assim, isso aqui é uma interpretação, dolo mal, aquela conduta pode ser positiva, negativa, ação ou omissão, que é feita com a intenção, com ardil de prejudicar, enganar outra pessoa. Então você mente para enganar mesmo, né? Sacanagem na pele, né? Isso aqui é o rinodê, né? A venda do rinodê. E o dolus bônus, que seria aquele dolo bom, né? Se aqui existe isso. E aí aqui a doutrina vai dizer o seguinte, é uma malícia que é inerente às negociações. Quando você fala, poxa, esse carro aqui é o melhor que tem, nossa, esse carro é top, tal, 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 tal. Quando você eleva às alturas aquele objeto que está na negociação ali, aqui os exemplos são os chamados exageros publicitários, né, que lá no direito do consumidor a gente chama de puffing. Red Bull te dá asas, o carro mais econômico do mercado, a cerveja mais gostosa, a cerveja mais refrescante, enfim, quando você cria superlativos, que inclusive não são possíveis de mensurar, seria essa ideia do dolus bônus aqui. Você está induzindo, veja, cerveja mais refrescante, né? Como que eu vou saber? Como que você cria
esse critério, né? Essa aqui é refrescante nível 9, nível 8. Então há ali, de certa forma, uma indução ao erro, né? Você quer pegar a pessoa na emoção ali. E parte da doutrina vai dizer que isso é tolerado, não tem problema, o dólar bônus faz parte ali do negócio. O negócio é como se fossem duas pessoas ali, uma tentando ganhar uma vantagenzinha na outra ali, né? Duas pessoas no jeitinho brasileiro, apesar de não ser essa visão que eu tenho do negócio em si. Mas você tem parte da doutrina também que fala que, até destacar isso aqui, que isso não é admitido mais no nosso sistema, principalmente quando você parte do princípio da boa-fé objetiva. O dólar bônus, por muito tempo, ele justificava, por exemplo, o que eu estava falando para vocês, do sujeito que vende carro usado te vendeu um carro todo zoado e aí depois você tinha que assumir o prejuízo. E aí o juiz ia escrever na sentença mais ou menos assim, olha, você no momento que vai comprar o carro deveria ter tomado cuidado, levado um mecânico lá, feito um laudo, uma perícia, enfim. Você que está comprando um carro usado deveria saber que existe ali uma malandragem e tal, e por isso, né, lá nos Estados Unidos eles chamam até dos mercado de limões, né, o mercado de carros usados, tem lá toda a explicação por trás disso, uma teoria da economia, mas essa era a ideia que tinha. Hoje não, hoje fala, opa, peraí, a boa-fé objetiva é um princípio que estrutura o código. Eu estou falando que é um tripé do Código Civil, tá? Que a gente viu lá atrás, inclusive. E a boa-fé objetiva fala que nunca você pode agir com a intenção de enganar. Nunca. Nem quando você quer criar um superlativo, enfim. Então, essa... E é a minha visão. Eu vou acrescentar aqui, por exemplo, a visão de todos os professores de Direito do Consumidor. Vamos falar exatamente isso aqui. E o Flávio Tartucci também concorda, pensando nele aqui, como a gente está seguindo as ideias dele. Toma bastante cuidado que existe uma figura interessante, que é o dolo recíproco. Quando um sujeito engana um e o outro também está enganando. Quando dois mentirosos negociando, sabe? A ideia aqui é que não tem como você proteger uma pessoa que está mentindo de outra pessoa que está mentindo. Quando os dois agem com torpeza ali, o Código Civil simplesmente ignora. Né? Isso aqui é algo que cai em prova também, né? Bem fácil. O Código fala, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio jurídico ou reclamar a indenização. Simples assim. O sujeito agiu com dolo, o outro também, dolo recíproco, segue o jogo. Cada um com o seu prejuízo, vamos dizer assim. Né? E aí, por fim, a gente tem a parte aqui das pessoas que praticam, que é um ponto, digamos assim, um pouco mais complexo da parte do dolo, que a gente continua na próxima aula. Beleza? Então é isso. A gente deixa para a próxima aula encerrar essa parte aqui do dolo, com relação às pessoas que podem praticá-lo, né? E seguimos com o conteúdo aí na próxima aula. Beleza? Valeu. Muito obrigado.